Bom dia pessoal do oitavo ano. A gente está continuando aí com o período da regência. Na semana passada, a gente ficou com a aula curta porque a gente estava cobrando os trabalhos e nós vimos que o período da regência foi um período curto, de 9 anos, mas extremamente confuso no Brasil, um período turbulento que o Brasil quase se separou. Nós vimos que os regentes governaram em nome de Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, que só tinha 5 anos, Dom Pedro de Alcântara, que vai virar Dom Pedro II. Nós vimos que a política nacional estava dividida em várias facções, restauradores, liberais exaltados, liberais moderados, restauradores queriam a volta de Dom Pedro, liberais exaltados queriam uma república, uma monarquia constitucional com os poderes limitados do rei. Os liberais moderados queriam a centralização política, principalmente dos intelectuais, para manter o país unido, eram proprietários de terra que estavam ali. E nós vimos que as elites começaram a ter várias liberdades. Que liberdades, professor? Eles começaram a ganhar tudo aquilo que eles sonharam. Dom Pedro, ele era extremamente centralizador, ele utilizava o poder moderador para concentrar tudo na mão deles. E as províncias, após a independência, as elites locais, ficaram o quê? Ficaram ali, vamos dizer, ficaram ali abandonadas. Elas acharam que ia ter mais liberdade, elas acharam que ia ter mais controle sobre a vida econômica, política, local, e não tiveram, porque Dom Pedro mandava em tudo, ele era um monarca absoluto, poder moderador. Eles ficaram frustrados. Mas com o início da regência, eles vão ganhar várias liberdades. A primeira, criação da Guarda Nacional. Era uma milícia. O que é milícia, professor? São pessoas civis que andam armados. Eram milícias civis que eram formadas dentro das províncias para combater revoltas, para manter os bons costumes, para conter as rebeliões populares. Mas só podia fazer parte se você tivesse 100 mil réis. Ou seja, se você tivesse ali uma renda alta e você recebia o título de coronel. Então, quando estourava uma revolta, você não precisava esperar o exército. Você chamava o presidente de província, que era o governador da época, ele chamava ali o pessoal, a milícia, e o coronel que mandava na milícia, e eles iam combater a revolta dos liberais exaltados, combater as revoltas populares, grava isso, revoltas populares, e também manter a moral e os bons costumes. E isso vai dar origem ao coronelismo. Os coronéis vão assumir o poder numa região devido ao dinheiro e às armas, isso vai dar origem a um fenômeno chamado coronelismo, que a gente vai ver depois. Qual foi o segundo ato importante da época da regência? O Código de Processo Criminal. Deu amplos poderes ao juiz de paz. O juiz de paz só julgava. Agora ele tem poder administrativo e policial. Traduzindo, o cara pode mandar prender, instaurar processo, ele comanda o coronel, ele vira um super juiz. Inclusive, ele utiliza isso para perseguir os seus inimigos, tá? Utiliza isso para perseguir seus inimigos. Porque agora ele pode criar uma denúncia, investigar a denúncia, mandar prender e julgar. Ou seja, se você era inimigo de juiz de paz, já era. Você não ia ter paz nunca mais. E nós vimos depois o ato adicional. Para tudo agora que nós paramos aí na aula passada. O ato adicional foi o mais importante de todos. O ato adicional, ele extinguiu o Conselho de Estado, que era o conselho que ficava próximo do rei para ajudar ele a tomar decisões. Era a galera que puxava o saco dele ali e tomava as decisões junto com o rei. Acabou o Conselho de Estado, que eram as pessoas de confiança do imperador, um conselho que ele escutava. E geralmente eram conservadores, né? Só falava o que ele queria. Criou-se as Assembleias Legislativas Provinciais. Eu dei o exemplo, tipo a Assembleia Legislativa lá em frente, o Shopping Vitória. A partir de agora, as elites locais têm o poder supremo de decidir sobre organização civil, judiciária, a religião, instrução pública, desapropriação, imposto, funcionalismo. Ou seja, as elites locais vão passar a se autogovernar. Entendeu a ideia? O regente está lá, mas com ato adicional, quem se autogoverna é justamente as assembleias legislativas. Elas vão estar governando a sua própria vida. Professor, vamos lá. Depois disso, cria-se a regência una, com o Diogo Feijó, padre Diogo Feijó, ok? O pessoal está pedindo para voltar o slide anterior. Rapidinho, Kai. Na regência, no ato adicional, se abandona a regência trina e se elege um regente. Quem é o regente? Diogo Feijó, que era o ministro lá da Justiça. Ele cria um partido novo. A gente vai ver isso agora. É a aula de hoje. Ele vai criar um partido, só que ele não vai ter muito sucesso. E uma das grandes ações do ato adicional, além de acabar com a regência trina e deixar só o Diogo Feijó,
vai suspender o poder moderador, ou seja, o poder moderador deixa de existir. Sabe por quê? Porque Dom Pedro vai morrer lá em Portugal, ele vai morrer em Portugal. Então, o Partido Restaurador, ele deixa de existir, porque o partido queria que Dom Pedro voltasse. Entendeu a ideia? Queria que Dom Pedro voltasse. Só que Dom Pedro morre, ele vai morrer lá em Portugal, e o filho dele vai estar aqui. Então, o Partido Restaurador, a demanda dele, as exigências de voltar e restaurar a monarquia absoluta, não vai existir mais. E o poder moderador vai ser deixado de lado. Professor, e o que acontece? É aí que começam os problemas no Brasil, gravíssimos, que vai dar origem às revoltas, às rebeliões regenciais. Professor, aula agora, hein? De hoje, hein? Vamos lá, hein? Diogo Feijó assumiu a regência una. A partir de agora, só ele manda. Padre Antônio Diogo Feijó. Ele foi eleito por quem, professor? Pelo povo? Pelos deputados da Assembleia. Entendeu a ideia? Não foi o povo, foi os deputados. O pessoal falou, quer saber? A gente está dando liberdade, o ato adicional, o juiz de paz lá, os coronéis. Eu não sei se vocês estão vendo, mas o poder está saindo lá de onde é o Império, no Rio de Janeiro, e passando para as elites locais. Em cada província, no Pará, Maranhão, Bahia, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, cada um está se autogovernando agora. Era um sonho das elites. O padre Antônio Diogo Feijó aproveitou que Dom Pedro morreu e o Partido Restaurador se desfez, e ele vai criar, na verdade, ele vai criar um partido e vai surgir outro de oposição. Ele vai criar o Partido Progressista. Quem é o Partido Progressista? São os liberais exaltados e parte dos liberais moderados. Parte dos liberais moderados. Esse Partido Progressista, que é o partido do Diogo Feijó, esse aqui que era o partido dele, que ele criou, ele previa a autonomia provincial. O que é a autonomia provincial? Continuar com os coronéis, continuar com o juiz de paz, continuar sem o poder moderador, continuar com a Assembleia Provincial, Legislativa Provincial, para as elites se autogovernarem. Do outro lado, vai surgir a oposição. Quem é a oposição, professor? Grava isso. Partido Regressista. O Partido Regressista reunia quem? Os restauradores que ficaram sem partido, porque Dom Pedro morreu, e também parte dos liberais moderados, que não concordavam com as liberdades que estavam sendo dadas às elites locais, dentro das províncias. E essa galera se posicionou contra o ato adicional, se posicionou contra o fim do poder moderador, se posicionou ali contra justamente a questão de você ter que passar o poder para as assembleias legislativas provinciais, deixar as elites se autogovernarem. Essa galera, que era do Partido Progressista, falou o seguinte, olha, isso é muito perigoso, porque se as elites se autogovernarem, isso pode gerar um conflito dentro do país e pode gerar uma distensão, uma guerra civil. Galera, vão ser várias rebeliões e o Brasil quase vai se separar. Se o Brasil não se separou quando Dom João estava aqui, se o Brasil não se separou quando Dom Pedro declarou a independência, agora nós vamos ver regiões do Brasil se separando e proclamando a república. Professor, mas o Brasil tem esse tamanho, então já vai logo spoiler. Eles não tiveram sucesso. Professor, o que vai acontecer? Gente, Diogo Feijó não vai ficar nem um ano no poder, nem um ano. Ele vai ficar no meio do confronto entre progressistas e partido regressista e ele vai acabar abdicando. Se eu não me engano, ele vai governar 7, 8 meses, se eu não me engano, e olha lá. E ele vai abrir mão do poder, porque ele já estava lá como ministro da Justiça antes, e ele falou assim, quer saber, não aguento mais, as elites locais estavam pressionando ele, os conservadores estavam pressionando ele, e ele vai abrir mão da regência una. Era só ele que governava o Brasil. E aí que vai vir o famoso Araújo Lima. Professor, quem era Araújo Lima? Araújo Lima era um regressista. Professor, então o que esse cara fez? Ele vai retirar todas as liberdades que haviam sido dadas pelo Diogo Feijó. Ele vai controlar a Guarda Nacional, ele vai desfazer as assembleias legislativas provinciais, ele vai tirar o poder do presidente de província. Traduzindo, ele vai criar uma lei chamada Lei de Interpretação do Ato Adicional. Traduzindo, ele era um regressista que assumiu o poder após Diogo Feijó abandonar e sair, abdicar, e ele vai desfazer tudo que o Diogo Feijó fez. Então, vamos lá, ele vai diminuir, na verdade, os poderes de quem? Do juiz de paz. Juiz de paz agora não tem poder administrativo nem de polícia. Ele vai centralizar o poder novamente. Aonde? Lá no Império, lá no Rio de Janeiro, na capital.
nos regentes, que ele é o regente único. Ele vai acabar com as autonomias das províncias. Ele vai diminuir o poder das assembleias legislativas provinciais. Se as elites se autogovernavam nas assembleias, agora eles não se governam mais. Quem manda agora é quem? Só Araújo Lima. E ele vai recriar o Conselho de Estado. Traduzindo, professor, Araújo Lima, que era um regressista, ele vai desfazer todas as liberdades que as elites tinham recebido. Todas. Vai coibir as assembleias provinciais, vai tirar o poder do juiz de paz, vai concentrar o poder nele de volta, que ele era o único regente. Galera, imagina, você era da elite, o seu sonho era se autogovernar no Brasil. Lembra da independência do capítulo passado? Dom Pedro, autoritário, constituição conservadora, e as elites ficaram insatisfeitas. Ele fugiu não, né? Ele abdicou do trono e foi para Portugal, assumiu o poder lá, quando as elites estavam insatisfeitas com eles. O sonho da elite foi se autogovernar, mas vai durar pouco tempo. Por quê? Porque o Araújo Lima vai tirar todas as liberdades da galera. E é aí que vai começar o problema. Porque isso vai dar origem às revoltas, famosas revoltas regenciais, durante a regência, que quase vão dividir o país. Quase. Foram várias. Professor, vou dar um spoiler logo. Tem que saber todas? Meus parabéns. Tem que saber todas, ok? Dúvidas? Pergunta agora para a gente passando, hein? Professor, a Júlia perguntou, mas por que colocaram uma pessoa que pensava assim tão diferente de Feijó? É o seguinte, Júlio, havia 3 facções, restauradores, liberais moderados e liberais exaltados. Quando Dom Pedro morreu, os restauradores deixaram de existir e eles tiveram que reorganizar a política nacional. Parte da elite, que era dos liberais moderados, se juntaram com os restauradores. Por quê, Júlio? Porque eles tinham medo que as elites começassem rebeliões e dividissem o país. Entendeu a ideia? Então, colocaram uma pessoa lá, o Araújo Lima, depois de Diogo Feijó, para restaurar o poder e centralizar o poder, para coibir as elites locais que estavam se autogovernando. E quando tira esse poder, Júlio, da galera, é aí que começam os problemas, porque isso vai dar origem às revoltas regenciais. As elites não vão aceitar voltar a ter o poder centralizado. Entendeu, Júlio? Dúvidas? Fechou? Podemos ir? Vamos lá que hoje o tempo está corrido, hein? Vamos lá. Na cultura, antes de começar a falar de rebeliões, se criou o Arquivo Nacional. No Brasil, se criou também o IHGB, que existe até os dias de hoje. Professor, o que é o IHGB? É o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Quando Dom Pedro declarou a independência, as elites acordaram e falaram que a gente não tinha uma identidade nacional e era necessário criar uma coisa só brasileira. O nacionalismo, criar uma identidade nacional. Então, o Arquivo Nacional foi criado para reunir todos os documentos que faziam parte do Brasil, mesmo da época da colônia. E o Instituto Histórico Geográfico era para você fazer o censo, contar a população. E daí se partiu a ideia de criar uma identidade nacional, aquela identidade do negro, do índio e do europeu convivendo aqui em paz, em harmonia, que isso é lenda. Depois, educação, se criou houve a criação do Imperial Colégio Pedro II, em 1837. Para quem não conhece, esse colégio tem até hoje no Rio de Janeiro. Só entra lá, você faz tipo vestibular, para o ensino fundamental e médio. Olha só que doideira, hein? Tipo IFES, fundamental e médio. E lá as meninas e os meninos andam com roupa, as meninas com saiote, com aquelas blusas de babado. Eu não sei se ainda é assim. Os meninos têm que andar com sapato engraxado, calça social. Por quê? O Imperial Colégio Dom Pedro II foi criado lá por Dom Pedro para formar a elite, para a elite ocupar os altos cargos. No Brasil havia uma preocupação que não havia mão de obra qualificada para fazer serviços públicos, para ocupar os cargos públicos, para dirigir o país. Então, a educação, que era, vamos dizer naquela época, fundamental, que seria de vocês, era renegada. Então, eles criaram o Colégio Imperial Pedro II, que existe até hoje. Depois pesquisa aí que dá na internet, você vai ver como é que é lá. E você era para formar as elites para ir para a faculdade, para as universidades no Brasil, para depois ocupar os altos cargos. Só entrava lá quem era elite da elite, não era qualquer um, ok? Professor, e quando começam as rebeliões? Vamos lá, galera, agora o bicho vai pegar, hein? As elites ficaram insatisfeitas, porque Araújo Lima retirou as liberdades.
O que isso vai dar? Várias revoltas. Professor, mas todas as revoltas foram só por causa da liberdade? Não. Na verdade, já é um conjunto de fatores. É a crise econômica que o Brasil estava vivendo, não pode esquecer isso. Era sim as elites locais que queriam se autogovernar, que não aceitavam mais voltar a ser como era antes, o poder centralizado lá na regência ou no imperador. Há a questão também política local, as disputas locais. Então, na verdade, é um conjunto de fatores que, na verdade, vai desencadear as revoltas regenciais. Pobreza, miséria, algumas nós vamos ver, que algumas revoltas começaram por causa da população mais pobre, mas também as elites locais que queriam continuar se autogovernando, tendo suas liberdades, e ao mesmo tempo as disputas locais internas. A primeira rebelião regencial, que a gente pode falar, se chama Rusga, e ela aconteceu lá no Mato Grosso. Não foi bem uma rebelião, não, foi uma coisa assim mais localizada. Ela está lá na página 24 da apostila. Na verdade, havia duas sociedades que comandavam o Mato Grosso, a região onde fica o centro-oeste hoje, lá o Mato Grosso. A Sociedade Filantrópica e a Sociedade dos Zelosos da Independência. Esses dois grupos se revezavam no poder. Ora estava um, ora estava o outro. E nesse momento da regência, quem estava governando era a Sociedade Filantrópica. O que a Sociedade dos Zelosos da Independência fez? Planejou, vamos dizer, um golpe contra essa galera. O presidente de província, prevendo um banho de sangue, nomeou os altos cargos lá no Mato Grosso do grupo da Sociedade dos Zelosos da Independência e tirou o pessoal da Sociedade Filantrópica. E começou uma disputa pelo poder. Junto com essa disputa, a população estava vivendo na pobreza, na miséria, atraso no pagamento, aumento no custo de vida, na moradia, no aluguel, na comida, a pobreza estava aumentando no Mato Grosso. Então imagina, dois grupos disputando poder, para a população não fazer diferença, e ao mesmo tempo os mais pobres ali, com pobreza, miséria, atraso de salário, o funcionalismo público não estava recebendo há meses. Parece quando o Brasil, como o Dom João chegou em 1808. O que vai acontecer? Vai estourar uma rebelião, se não me engano, em março. Vai ser nem uma rebelião, vai ser, como fala, uma rusga, um conflito. Alguns líderes do conflito vão ser condenados à morte, dos zelosos da independência. Alguns vão ser condenados aos trabalhos forçados. O que é trabalho forçado, professor? Eu deixei o termo lá de Portugal, do século XVIII e XIX. Era condenado às galés. O que é galés? Trabalho forçado, com os grilhões, com os pés, igual vocês veem no desenho. O cara lá acorrentado tendo que fazer trabalho forçado. E alguns foram condenados à prisão. Galera, olha só. Isso foi no ano do ato adicional. Então, todas as rebeliões vão estar ali entre 1833, 34, 35 e vão também passar o período da regência. Como, professor? Agora sim, as grandes, hein? Cabanagem, olha o nome, cabanos, cabana. O pessoal lá na região do Grão-Pará, no norte do país, onde pegava hoje o Pará, Amazonas, lá para cima, Acre, não era bem o Acre ainda, né? Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, essa galera estava altamente insatisfeita com o governo dos regentes, o governo central no Rio de Janeiro. E, por incrível que pareça, a maior parte da população morava, dá para ver mais ou menos aí, em cabanas na beira dos rios. Em cabanas de palha, parecendo lá as ocas do índio. A maioria da população estava na miséria, pobreza. E eles moravam nessas cabanas de palha, na beira dos rios. Porque no centro morava quem tinha o quê? Dinheiro. Tudo bem, professor, hoje é diferente. Se você for no centro de Vitória, ali na capital, hoje o centro está caído. Mas se você olhar os casarões na Cidade Alta, só morava lá quem era o quê? Barão, rico. Então, quem morava no centro tinha uma condição boa. E os pobres moravam na periferia, na beira dos rios, em cabanas. Essa revolta vai ser de 1835 a 1840. Olha a data. Um ano após a chegada de Araújo Lima ao poder. E depois vai se estender até 1840. 5 anos de conflito. 5 anos. Professor, então vamos lá. Motivos. Os homens pobres, a galera que era pobre, estava insatisfeita com o governo, tanto da província quanto o governo central, que eles atribuíam à crise econômica, a pobreza e a miséria. Essa revolta vai conter mestiços, vai ter indígenas, escravizados e homens livres e pobres. Professor, quando começa a rebelião? Ela começa antes.
Na verdade, com a nomeação de um presidente de província que não agradou às elites locais, em 1833. E o presidente de província local que foi nomeado foi lá e massacrou a revolta, a rebelião. Então aquilo foi se acumulando. A pessoa já estava insatisfeita com o governo central, com o presidente de província, a miséria que estava grande. Lembra que não é um fator só as rebeliões. E o pessoal estava cansado daquela situação. O que vai acontecer? Em 1835, o cônego Batista Campo, membro da Igreja Católica, cônego, o seringueiro Eduardo Angelim, e esse cara vai ser o mais radical e vai levar a luta até o fim. Os lavradores Francisco e Antônio Vinagre eram dois irmãos, e o fazendeiro, membro da elite, esse, hein? Fazendeiro Félix Antônio Clemente Melch vão começar um conflito armado. Professor, o que eles queriam? Melhor condição de vida e expulsão dos portugueses do comércio local. Por quê? A população achava, e a elite brasileira local achava que os portugueses tinham muitos benefícios no comércio e deixavam os brasileiros em segundo plano. Eles eram sempre beneficiados, os comerciantes portugueses. E a população mais pobre, pobreza, miséria, situação de vida ruim. O que vai acontecer? A luta vai começar. No início do movimento, eles vão ter sucesso na ocupação da região do Grão-Pará, das cidades, e eles vão derrubar o presidente de província e vão eleger entre esses líderes um cara para mandar. E quem é que vai ser eleito? Félix Melch, o único que era fazendeiro, que tinha uma situação boa. O que esse cara faz? Quando ele chega no poder, ele trai o movimento e depois ele faz o quê? Jura lealdade e regência. Não precisa falar o que aconteceu. Cônego Batista Campo, Eduardo Angelim, os lavradores Francisco e Antônio Vinagre, irmão, vão se revoltar, vão invadir a capital, vão tirar Félix Melch e vão matar ele como traidor, por incrível que pareça. Depois o poder vai passar para o Antônio Vinagre e depois vai lá para o Eduardo Angelim, que era o mais radical de todos, e vai lutar até o fim, inclusive vai morrer. Professor, o que vai acontecer? A luta vai se estendendo, lógico, vai se cercar a região norte do país, a marinha vai ser essencial, vai mandar um destacamento enorme de soldados, milhares de soldados já bem treinados aqui do Brasil, e a população do Grão-Pará era de aproximadamente 120 mil pessoas. Em 1840, eles já estão lutando no interior, abandonaram as cidades, eles estão lutando praticamente numa guerra de resistência, uma guerra perdida, liderados ali por Eduardo Angelim. E o que vai acontecer? A ordem da regência é massacra todo mundo, que era para servir de exemplo. A população do Grão-Pará era de 120 mil pessoas. Em 1840, no final dos combates, 30 mil pessoas morreram, a maioria homens em idade produtiva de trabalho. 30 mil. Isso causou um trauma no Grão-Pará, um trauma. Quem ficou vivo na maioria foi quem? Mulheres, idosos, crianças. Para se reconstruir o Pará vai demorar um tempo enorme. Olha só que doideira. Brasileiro destruindo brasileiro, massacrando uma população. Depois disso, o Grão-Pará nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Até o comércio das cidades vai ser arrasado, o pessoal vai começar a fazer comércio ribeirinho, dentro de barcos. E as mulheres vão ter um papel principal. Galera, 30 mil mortos em 5 anos. Divide aí e faz a média. O exército brasileiro, quando ia para essas revoltas, não ia para negociar. Ia para derrotar, massacrar e manter o país unido. Terminou a revolta no Grão-Pará, o território ficou unificado. Não houve separação. Olha só que doideira. Exército brasileiro massacrando brasileiro. Professor, depois, aqui ó, balaiada. Ela vai acontecer entre 1839 e 41. Vocês estão vendo que as datas estão muito próximas? Por quê? Coincide com as medidas tomadas pelo Diogo Feijó e depois pelo Araújo Lima. A balaiada, olha o nome, está aqui embaixo. É uma revolta que vai ser reverência aos balaios. O que é balaio, gente? Balaio, o pessoal fazia aquele cesto, tipo indígenas, que está embaixo, para guardar alimento, para carregar produtos alimentícios, para pescar. E a balaiada vai acontecer na região onde hoje é o Maranhão. Maranhão. Professor, o que aconteceu com o Maranhão? O Maranhão, ele tinha um ressentimento que a capital de Salvador foi transferida para o Rio de Janeiro. Não só eles, mas também o norte, lá igual o Grão-Pará e outras regiões. E eles viram que, na verdade, o Nordeste ficou abandonado.
E o Maranhão vai entrar numa espiral de crise econômica. Nós já tínhamos falado isso de Pernambuco, vai parecer muito com as revoltas em Pernambuco, a insurreição pernambucana. A pobreza no Maranhão vai crescer muito após a transferência oficial para o Rio de Janeiro, pelo abandono na região do Nordeste. Isso vai gerar um ressentimento. No Grão-Pará, os comerciantes brasileiros falavam que os portugueses tinham preferência no comércio nacional. No Maranhão, o algodão, que era o principal produto, vai entrar em decadência. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos vão começar a produzir e exportar mais algodão de melhor qualidade no preço mais barato. Aquele que era o principal produto da região vai entrar em crise e não vai ter nada para substituir. E o governo federal também, ou a regência, e antes o imperador, não conseguiam resolver a crise. O que vai acontecer? Pobreza. Principalmente para os balaios, que trabalhavam nas lavouras de algodão, que faziam os balaios. Pessoas pobres. O custo de vida vai ficar elevadíssimo. Professor, o que é custo de vida? Era o aluguel que o cara pagava na casinha na cidade, era um quartinho. É a comida, era o arroz e feijão, era a roupa, que era essencial. Era isso que o pessoal utilizava. Esse que era o custo de vida para os pobres. Para os ricos, além disso tudo, era a questão dos impostos. Por quê? Porque a regência continuava cobrando imposto. Aconteceu isso lá no Grão-Pará, na Pará também, cobrando muitos impostos. Para eles não estavam nem aí. Entrou em crise, tem que pagar os impostos. Não é problema meu. É o que acontece até hoje. O Brasil está em crise, mas a gente está pagando imposto do mesmo jeito. Professor, quem se juntou ao movimento? Os escravizados também, a esse movimento de insatisfação. E qual é a origem do movimento? Aí, de novo, disputa política. Além da pobreza e da miséria, disputa política regional. Dentro do Maranhão havia duas facções. Os liberais, que eram chamados de bem-te-vis, e os conservadores, que eram chamados de cabanos, mas não tem nada a ver com a cabanagem. Eram chamados de cabanos. Professor, quem estava no poder? Os conservadores estavam no poder. Araújo Lima no poder, nessa altura. Conservadores no poder, os cabanos. Os liberais perceberam a insatisfação do povo, que o povo estava prestes a começar uma rebelião. E os liberais, bem-te-vis, incentivaram. Vai lá, povo, peguem armas, que a gente ajuda vocês. E quem era? E qual foi o apelido que os liberais bem-te-vis deram para a galera que estava lá insatisfeita? Balaios, que a maioria fazia balaios para sobreviver, para carregar o algodão e outros produtos. Entendeu o nome? Professor, o que o pessoal queria? Gente, o povão queria o quê? Melhor condição de vida. E os liberais? Assumir a presidência da província, como se fosse o governo do estado. Entenderam a ideia? Juntou a fome com a vontade de comer. O auge desse conflito, que começa em 39, é quando os balaios invadem Caxias, que era uma cidade importantíssima lá do Maranhão. E é aí que começa o problema, e a traição. De novo, a traição. Se lá na Cabanade Félix Melch traiu o movimento, aqui os liberais, que estavam apoiando e começaram a rebelião junto com os balaios, vão começar a falar: tá muito radical essa rebelião. Eles invadiram Caxias, eles querem invadir a capital São Luís, eles querem libertar os escravos. Os liberais não concordavam com isso. Olha aí, os liberais não concordavam com isso. O que vai acontecer? Após invadir Caxias, o movimento vai se dividir. Os liberais vão voltar a fazer parte da regência e vão buscar apoio de quem? Dos conservadores. Para coibir quem? Os balaios. Traição. Os liberais vão se juntar com os conservadores, sendo que eles ajudaram a começar um movimento para coibir os cabanos, porque os cabanos estavam muito radicais, como eu falei. O que vai acontecer? 8.000 soldados vão ser deslocados do sudeste em direção ao Maranhão. O Maranhão vai ser cercado pelos navios também, pela Marinha Brasileira. Nessas revoltas havia a presença de muitos mercenários lutando ao lado do exército brasileiro. 8.000 soldados bem treinados e armados, comandados por Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, que vai lutar na Guerra do Paraguai. Mas grava o nome dele: Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, que vai lutar lá na Guerra do Paraguai. Eles vão massacrar 12.000 pessoas aproximadamente. Tem gente que fala que foi entre 10 e 12, tem gente que fala que foi até mais. Vão massacrar 12.000 pessoas no Maranhão, ok? No Maranhão. Professor, quem eram os líderes do movimento? Eram pessoas que eram ali do povo. Eram várias lideranças, mas alguns deles
tiveram uma punição exemplar. Alguns foram presos, alguns tiveram penas comutadas para exílio, expulsão do país. Mas alguns serviram de exemplos, como Manuel Francisco dos Anjos, que liderava o movimento, morto em combate. E o Negro Cosme, que a gente não sabe o nome dele oficial, que ele foi executado depois por enforcamento, se eu não me engano. Galera, imagina o trauma do Maranhão. 12 mil mortos. De novo, o exército brasileiro não entrava para negociar. Era para vencer, para massacrar. Não entrava para negociar. Professor, depois, essa aqui caiu no IFES no ano passado. Foi até uma questão. Revolta dos Malês. 1835. Na verdade, foi só alguns dias. Que aconteceu onde? Em Salvador, na capital da Bahia, lá da província da Bahia. Quem é que promoveu essa revolta, professor? Quem promoveu foi os escravos e ex-escravos libertos que estavam cansados dos maus tratos dos seus donos, estavam cansados da obrigação deles adotarem o cristianismo, o catolicismo, estavam cansados. E quem é que vai liderar? Vai ser um grupo dos malês, uma etnia, né? Dizem, não havia só eles, havia outras etnias, mas aparentemente quem lidera são eles. Por quê? Eram escravos muçulmanos, esses escravos sabiam ler e escrever, mesmo que muçulmanos, imagina, eles conseguiam trocar mensagens, e essas mensagens muitas vezes eram em árabe, e os brasileiros não conseguiam decifrar, e quando a mensagem era passada oralmente, também não conseguia decifrar. Esses escravos, cansados dos maus tratos, da imposição do catolicismo, vão se revoltar lá na Bahia, e vai ter uma presença muito forte desses malês. Fala que também, se não me engano, é insurreição na Goa, se não me engano. Depois pesquisa aí, tem um outro nome. Pesquisa na internet. E essa galera, se utilizando ali da escrita, da fala, escravos que sabiam ler e escrever, vão liderar esse movimento. Com que eles vão lutar, professor? Com paus, com pedras, com facão, com faca curta. Contra o quê? Tropas armadas. Professor, o que vai acontecer? Lembra do Haiti, da Onda Negra? A população no Rio de Janeiro vai ficar horrorizada. Aqui não teve apoio de elite. Não teve apoio da elite. Quando estoura o movimento, a população vai ficar horrorizada, com os negros saindo, invadindo as casas, invadindo as fazendas. Não precisa falar que a repressão vai ser brutal. Alguns líderes do movimento eram o Pacífico Lutan, Auná e também o Manuel Calafate. Gente, eles estavam lutando contra tropas, coronéis, as milícias, lembra? As milícias, os coronéis, a polícia, que estava bem armada. Gente, o movimento vai durar alguns dias, até ser realmente debelado tudo. Não vai ter uma consequência violenta, vai se criar um medo no país, uma revolta escrava. Aqui não vai ter ajuda da elite. E muitos desses líderes africanos foram mandados de volta para a África, degradados, foram mandados de volta para a África, inclusive aqueles que eram livres. Foram mandados de volta para a África, alguns foram reescravizados, muitos foram torturados e presos, para servir de exemplo. Revolta dos malês é diferente de todas, é a mais diferente, porque é a revolta dos escravos, e com a presença dos muçulmanos que sabiam ler e escrever e lideraram o movimento, ok? Não foi qualquer um, era o medo da Onda Negra, do Haiti que nós vimos. Professor, outra revolta que coloquei junto, também lá na Bahia, Sabinada, 1837, 1838. Essa revolta aconteceu na Bahia. A revolta dos malês foi na capital, Salvador. A Sabinada, ela meio que se espalha também pela Bahia. Se concentrou em Salvador, mas vai se espalhar para outras regiões. É o seguinte, havia um médico lá chamado Francisco Sabino, que o cara era meio radical. O Francisco Sabino, ele tinha um jornal chamado Novo Diário da Bahia, que pegava algumas ideias republicanas e liberais. Quando houve a regência, ele sempre se manifestou sendo contrário, porque ele não considerava um governo legítimo. O que é um governo legítimo? Que foi posto lá de forma que o povo naquela época era quem era elite, né? Não foi consultado pelo poder, não foi consultado por aquela situação. Ou seja, foi uma imposição dos regentes sobre o país. E o Francisco Sabino vai chegar um momento que ele vai aproveitar aquela confusão no país entre Araújo Lima e Diogo Feijó, aquela regressão, e ele simplesmente vai querer separar a Bahia do Brasil. Como, professor?
ele começou a pregar que o governo regencial era ilegítimo, que era um governo que não deveria ser obedecido. Lembra das 10 iluministas? Governo injusto. Professor, então o que ele desejava? A proclamação de uma república e uma nova constituição. Pelo menos até Dom Pedro II voltar ao poder. Pelo menos. Mas, na verdade, ele queria separar o país, ele queria proclamar uma república. E uma Assembleia Constituinte tinha que ser instaurada para fazer uma nova Constituição. Uma Constituição liberal, republicana, iluminista. Olha só as ideias. Ele era um profissional liberal. Então, ele fazia parte de quem lá no início? De qual partido? Do liberal exaltado. Do liberal exaltado. Que queria uma monarquia constitucional ou, então, uma república. Bom, ele começa o movimento, ele ganha adesão de milhares de pessoas, de alguns soldados, só que durante os combates, lógico, né, já com experiência em combate, o exército brasileiro vai cercar o Porto de Salvador e vai cercar o exército de outro lado, vai cercar a capital Salvador, onde se concentrava o grosso das tropas de Francisco Sabino, que era um médico, tá? Que era um médico. Professor, o que vai acontecer? Se Salvador está cercado pelo mar e pela terra, não entrava víveres, não estava entrando alimento. E a situação fica desesperadora. O que o exército brasileiro fez? Fez um cerco para as pessoas morrerem de fome, literalmente. Cercar a galera. Olha só como o exército brasileiro é maneirinho. Brasileiro contra brasileiro, hein? O que vai acontecer? No auge dos combates, perdendo muitos soldados, o Francisco Sabino e a liderança local vai prometer o quê? Liberdade aos escravos, porque na Bahia tinha muitos escravos. Liberdade aos escravos se eles fossem lutar. Galera, não adiantou nada. Mesmo assim, a capital foi invadida, 1.300 mortos nos últimos combates. Os líderes, para servir de exemplo, foram mortos. Lembra lá do Tiradentes? Só ele que foi morto, o resto foi perdoado. Aqui ninguém está sendo perdoado, não. Ou é preso, degradado, exilado, trabalho forçado. E alguns da elite foram condenados ao exílio, expulsos do país. Professor, então essa revolta pregou e separou parte do país? Separou. A região onde fica Salvador, a região da Bahia. Olha só que doideira. Professor, e aí? O que vai acontecer? Vai acontecer o famoso golpe da maioridade. O que é o golpe da maioridade? Dom Pedro, em 1840, estava com 14 anos. E qual era a idade para assumir na Constituição do Brasil, no Império? 21. A elite conservadora que estava no poder, para Araújo Lima, ficou com tanto medo do Brasil se dividir, que estava tendo tantas revoltas, que eles vão mesmo alterar a Constituição, alterar ali a lei, para que Dom Pedro de Alcântara, com 14 anos, a idade quase de vocês, pudesse assumir o controle. Qual era a ideia, professor? Evitar que houvesse separação do território e, de novo, trazer uma pessoa para ser respeitada, centralizar o poder. E assim foi feito. O que vai acontecer? O Dom Pedro vai aceitar com 14 anos, lógico. Os deputados conservadores, liberais, já com medo, todo mundo, de revolta, de separatismo, de proclamação de uma república, vão alterar a Constituição, daí que vem o nome golpe da maioridade, porque não era legal. E com 14 anos, Dom Pedro vai virar o Dom Pedro de Alcântara, vai virar o Dom Pedro II. E ele vai passar a governar o Brasil, um adolescente. Um adolescente passa a governar o Brasil. Qual era a ideia? Trazer uma figura central para que todos respeitassem e evitassem novas revoltas e rebeliões. E ele vai governar de 1840 a 1889. É o mandato mais longo que nós tivemos de um único governante no país. Depois ele vai ser expulso na proclamação da República, dia 15 de novembro. Professor, isso vai ser suficiente? Não. Vai ter a última revolta. Qual é a última revolta, professor? E a mais longa. A Revolução Farroupilha, lá na região de São Pedro, do Rio Grande do Sul, onde nós conhecemos hoje o Rio Grande do Sul. Olha que doideira. A região do Rio Grande do Sul, lembra lá do Império, que eu falei do charque, que sofria concorrência da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, que era mais barato? Isso vai dar origem a uma rebelião. Em 1835, um coronel da Guarda Nacional chamado Bento Gonçalves, que estava insatisfeito com a concorrência do charque, do couro, da carne, do boi, que vinha da Argentina e também vinha do Uruguai, vai começar um movimento, uma sublevação. Galera, é a elite local, elite, aqui não tem povo, elite local, que vai se revoltar
contra a importação do charque, do gado, do couro, que vinha da Argentina, do Uruguai, que pagava um imposto pequenininho, porque chegava no porto. Enquanto que o produto deles era cobrado um imposto enorme aqui dentro do país. A revolta começa em 1835 e ele tinha um objetivo bem claro: separar a região de São Pedro do Rio Grande do Sul. Onde fica o Rio Grande do Sul? Galera, e eles vão conseguir. Além de querer proclamar uma república, para eles poderem se autogovernar e poder vender o charque com preço maior, em 1836 eles vão tomar São Pedro do Rio Grande do Sul e vão proclamar a República Rio-Grandense. 3 anos depois, os combates não param. 3 anos depois, eles vão conseguir invadir Santa Catarina e vão proclamar a República Juliana. 2 províncias separadas, a República Juliana. E quem é que vai apoiar o movimento? Um italiano chamado Giuseppe Garibaldi e uma brasileira chamada Anita Garibaldi. Ele veio fugindo da Itália, lutando pela reunificação da italiana, e vai se envolver num conflito aqui. Depois ele vai embora antes do final. E a Anita se apaixonou por ele e vai acompanhar eles nas batalhas. Galera, 10 anos. Os rio-grandenses não vão ser derrotados. Eles vão perder depois Santa Catarina, mas a província do Rio Grande do Sul não vai ser derrotada. Cansado, Dom Pedro II, com 19 anos, já no poder, vai propor um tratado. Qual tratado, professor? Dom Pedro II falou o seguinte: olha, quer saber? Vocês eu não consigo derrotar. Então vamos fazer um acordo de paz? E o acordo foi feito. Em 1845, todos os farroupilhas foram anistiados e incorporados ao exército brasileiro. Traduzindo, ninguém foi punido. Era uma rebelião da elite, comandada pelo coronel da guarda, Bento Gonçalves. Todos foram anistiados, perdoados, e foram incorporados ao exército brasileiro. Outra coisa, a Assembleia Legislativa foi fortalecida lá no Rio Grande do Sul. Enquanto que as assembleias do resto do país perdiam poder, lá aconteceu o quê? Eles ganharam mais poder. E por último, aquela reivindicação que era a principal aconteceu. Todo charque que vinha, couro e gado que vinha da Argentina, do Paraguai e Uruguai, passou a ter um imposto de 25%. E agora eles não tinham mais concorrência estrangeira. Galera, essa Revolução Farroupilha foi a mais longa e a que foi comandada pela elite, e eles não foram punidos. Foi um acordo de paz. Por isso que os rio-grandenses de vez em quando falam que quer se separar. Eles se acham, eles comemoram essa revolta, ok? Eles comemoram. Dúvidas? Tem o filme sim de Anita Garibaldi, tem uma série da Globo, Anita e Giuseppe Garibaldi, depois procura lá. Dúvidas? Perguntas? A história deles é bonita, depois a gente passa no exercício devagarzinho, eu vou contando a história deles. Dúvidas? É a casa